Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal da Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e seus comentários. Nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto das veias sistêmicas dessa série de vídeos que nós estamos fazendo. Nós começamos o nosso estudo, pelas veias da circulação sistêmica, as veias que drenam o coração, e agora nós vamos falar sobre as principais veias da cabeça e do pescoço, Então, nessa videoaula, a importância é realizar uma identificação ou citar a vocês as três principais veias que fazem a drenagem do sangue da cabeça. A maior parte do sangue que drena da cabeça passa para três veias, Que é a veia jugular interna, veia jugular interna, a veia jugular externa. Aqui está mostrando de um lado só, mas temos dos dois lados, e a veia vertebral. Então, a veia jugular interna, a veia jugular externa, a veia jugular externa e a veia vertebral são as três veias principais, da drenagem da cabeça. E nós vamos falar, de como que funciona as veias da cabeça e do pescoço, Então, no encéfalo, todas as veias, que consta aqui no encéfalo, vão passar pelos seios venosos da dura mater. O que é a dura mater? A dura mater faz parte de um dos envoltórios, que é a meninge. A meninge é constituída de tecido conjuntivo e ela reveste o sistema nervoso central. E toda vez que a gente fala do sistema nervoso central, nós falamos de encéfalo mais medula espinhal. Então, essas veias passam do encéfalo, mas as veias vão passar pelos seios venosos da dura mater, que esses seios são encontrados tanto na abóbada do craniano, como também na base do crânio. Nós também encontramos esses seios venosos da dura mater, e onde vai desembocar aí nas veias jugulares internas. Bem, nós vamos falar um pouquinho como que é realizada, essa drenagem e a região drenada. Às vezes, pessoal, ela é um pouquinho diferente das artérias, por exemplo. A artéria, o que ela vai fazer? Ela vai levar o sangue para todo o corpo. No ventrículo esquerdo do coração sai o principal vaso, que é a aorta, que vai conduzir sangue para todo o corpo. Nela, a aorta ela vai se ramificar como se fosse uma árvore, e seus galhos, as suas ramificações. A veia, ela vai estar fazendo o papel aí de retornar o sangue venoso. Ela faz o caminho inverso, ela retorna o sangue venoso. Então, lembra que nós falamos lá na aula do sistema circulatório, que o sistema circulatório ele é um circuito fechado, composto com o coração, principal vaso, de artérias e veias. Então, as artérias vão se ramificar em artérias de grande calibre, pequeno calibre, até se formar em arteríolas e vênulas, que são as redes capilares. Aí depois vem o quê? As venas, as veias de pequeno calibre, médio calibre, até se formar a de grande calibre.
Então aqui o raciocínio é o mesmo. Então nós vamos falar aqui dos principais tributários aí que vai cair na veia jugular, né? Então nós vamos começar falando, né, da jugular interna e como que é o fluxo do sangue, né, dos seios venosos da dura para as veias jugulares internas. Então nós vamos descrever primeiramente esse pedaço. Então, aqui eu vou citando para vocês conforme a gente for descrevendo, mas esses seios são seios presentes na dura mater, que estão presentes tanto na abóbada quanto na base do crânio, que vai fazer a parte aí da drenagem venosa das veias encefálicas para cair na veia jugular interna. Então nós vamos falar do primeiro seio aqui, ó, que é o seio sagital superior, né? Então o seio sagital superior, ele tem início no osso frontal, né? Onde recebe uma veia da cavidade nasal, cursando posteriormente para o osso occipital. Ao longo desse trajeto, ele recebe sangue das faces superior, medial e lateral dos hemisférios cerebrais, meninges e ossos cranianos. O seio sagital superior, em geral, é voltado para a direita, drenando para o seio transverso direito, que é aqui, o seio transverso. Aqui nós temos o seio sagital inferior, que nós vamos comentar agora para vocês, que é o próximo slide. Então aqui a gente tem o seio sagital inferior, tá? Um seio sagital inferior. Então, o seio sagital inferior, como vocês podem observar, ele é muito menor em relação ao seio sagital superior. Ele inicia posteriormente a fixação da foice do cérebro, recebendo a grande veia cerebral para formar esse seio aqui, ó, que é chamado, né, seio reto. Aqui nós temos o desenho da veia cerebral, aqui o seio reto, o seio sagital superior, como nós explicamos, e aqui o seio sagital inferior, que nós vemos aqui na imagem, como falado para vocês. Então, ao longo do seu curso, o seio sagital inferior também recebe tributários da face superior e medial, também dos hemisférios cerebrais. Já o seio reto, que é esse aqui, né, que dá para ver aqui e aqui, né, o seio reto, que é o assunto desse nosso slide, que eu coloquei de modo separado, a descrição de cada um, para vocês poderem acompanhar, tá? Então, o seio reto, ele cursa pela tenda do cerebelo e é formado pela união do seio sagital inferior com a grande veia cerebral. O seio reto também recebe sangue tanto do cerebelo e é usualmente e drena para o seio transverso esquerdo, porque o seio transverso ele chega aqui, ele tem um pedaço aqui que é seio transverso. Aqui é o seio reto, né, que se une com a veia cerebral. Aqui é o seio sagital inferior e aqui é o seio sagital inferior, como descrito, né, anteriormente para vocês. Aqui nós vamos falar dos seios transversos, né? Então aqui nós temos o seio transverso, que é esse aqui, né? Os seios transversos. Então, os seios transversos, o que eles são? Eles são laterais, tá? Que cursa esse pedacinho aqui, ó, né? Que é os seios transversos. Então, os seios transversos começam profundo, próximo, né? Vai estar próximo aí do osso occipital, como a gente vê aqui na imagem, ó,
ele vai cursar esse pedaço aqui, ó, seios transversos, próximo ao osso occipital, cursando o que? Lateral e anteriormente. E vai tornar-se, mais internamente, mais sigmoide, né? Próximo aos ossos temporais. Os seios transversos, eles vão receber sangue do cérebro, cerebelo e dos ossos cranianos. Já em continuação, né, são os seios sigmoides, né? Os seios sigmoides. Os seios sigmoides, se vocês observarem, ele forma mesmo na base do crânio, logo que termina o seio transverso, um tipo de um S, né? Que é chamado de seios sigmoides, né? E ficam situados ao longo aí dos ossos temporais, cursando pelos forames jugulares, onde terminam nas veias jugulares internas. Os seios sigmoides também drenam os seios transversos. Nós temos também, né, que é assunto aqui do próximo slide, ele é localizado aqui na parte da base do crânio, né? É o seio cavernoso, que a gente vê aqui na imagem. Então, esse seio cavernoso, né? Ele fica situado de cada lado dos ossos esfenoides, né? Dos ossos esfenoides. E também ele vai receber sangue das veias oftálmicas, das órbitas e das veias cerebrais, como ilustrado aqui, ó, veia oftálmica, né, que vai ser recebido aí, das veias oftálmicas e das veias cerebrais. E também eles acabam terminando nos seios transversos e nas veias jugulares internas. O seio cavernoso são os únicos característicos aí dos seios da dura mater que são providos de nervos e um vaso sanguíneo importante que atravessa em direção às órbitas e à face. Então, por esses seios cavernosos, vão passar alguns nervos importantes cranianos. O nervo oculomotor, que é o terceiro par, o nervo troclear, que é o quarto par, e além dos ramos oftálmicos e maxilar dos nervos trigêmeo, que é o quinto par, bem como também a artéria carótida interna. Vamos falar agora por fim, né, da veia jugular interna, né? Então, pessoal, essas tributárias, né, o seio sagital superior, seio sagital inferior, todo o sangue daí drenado desses seios que nós falamos anteriormente vai cair onde? Vai cair na veia jugular interna, que vai corroborar para a formação das veias bracocefálicas, né? Então a veia jugular interna, tanto à direita como na esquerda, elas cursam inferiormente em cada lado do pescoço, em posição lateral às artérias carótida interna e carótidas comum. Em seguida, elas vão se unir às veias subcláveis posteriormente à clavícula, nas articulações externo-claviculares, para formar, então, as veias braquiocefálicas, né? A veia braquiocefálica. Veia braquiocefálica. Né? E essas veias bracocefálicas, tanto direita quanto esquerda, o sangue flui aí, então, para as veias cavas superiores aqui ilustrado, ó, veia cava superior. Então, sai da veia jugular interna, vai para veias bracocefálicas, que vai cair aqui na veia cava superior. Então, se vocês observarem, desde o começo da nossa história aqui, começa sempre lá dos menores para o maior, dos seios venosos que drenam a dura mater, como citado, seio sagital superior, seio sagital inferior, enfim, eles caem depois, essa drenagem do sangue cai na veia jugular interna,
que forma as veias braquicefálicas que vai cair na veia cava superior. E por fim, né, nós vamos também falar um pouco sobre a veia jugular externa, né? A veia jugular externa, tanto a direita como a esquerda, elas têm início nas glândulas parótidas, próximo do ângulo da mandíbula, e elas são veias superficiais que descem para o pescoço, cruzando os músculos esternocleidomastoides, que terminam em ponto oposto ao meio clavícula, onde lança seu sangue para as veias subclávicas. Já, né, as veias vertebrais, tanto direita como esquerda, vão originar aí nos côndilos do osso occipital, como nós visualizamos aí na imagem, e descem pelos sucessivos forames transversos das 6 vértebras cervicais, emergindo pelos forames da 6ª vértebra cervical, para entrar então nas veias bracocefálicas na parte inferior do pescoço. As veias vertebrais, né, elas vão drenar estruturas profundas do pescoço, como vértebras cervicais, medula espinhal e alguns músculos do pescoço, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, né, em relação à veia jugular externa, tá? A área drenada das veias jugulares externas são o crânio, como o couro cabeludo, que é chamado de escalpo, e as regiões superficial e profunda da face, são as regiões drenadas. Já aqui das vertebrais, como falado, né, elas drenam, né, estruturas profundas do pescoço, como as vértebras cervicais, a medula espinhal cervical e alguns músculos do pescoço. Bem, esse esquema eu acho muito bom, que mostra, né, isso que a gente falou, né, para vocês, o caminho da drenagem, né? Então, tenham isso na mente de vocês, que sempre, às vezes, são confluências, né? É como se fosse um córregozinho, esse córregozinho junto com mais água e forma uma quantidade maior de água até formar rios grandes. Essa é a ideia da veia. Então, esse esquema que eu particularmente gosto muito, que é do livro do Tortora, de Anatomia Humana e Fisiologia, é um esquema, tá, que ilustra o que acontece desde o seio sagital superior e desde o seio sagital inferior, como que é o percurso da drenagem. Nós descrevemos para vocês, né, como ocorre. Notem-se que aqui, ó, a jugular é pertinente aos dois, ó, jugular, né? Então aqui, qual é o caminho? Então, vamos falar, ambos os seios cavernosos, ele vai participar, né, tanto, né, do lado do seio sagital superior, como do seio sagital inferior, né? E aqui a gente tem representado a jugular interna direita e a jugular interna esquerda. Como que ocorre, né? Então aqui a gente tem, ó, do lado o seio sagital superior vai cair onde? No seio transverso direito, que cai no seio sigmoide, que por sua vez cai na jugular, né, interna, né, e aqui na veia bracocefálica. Lembrando que além dessas, né, nós temos aqui, ó, a jugular externa direita, né, que vai drenar sangue, né, das estruturas, né, como nós falamos, né, nas estruturas externas do crânio,
como o escalpo e as regiões superficial profunda da face do lado direito, né? E a vertebral direita, que vai cair aqui, né? Trazendo, né, das estruturas profundas do pescoço, como vértebras cervicais e a medula espinhal cervical e alguns músculos do pescoço. E aqui, o seio sagital inferior representa o caminho da drenagem vindo do seio sagital inferior, que cai no seio reto, no seio transverso esquerdo, que cai no seio sigmoide, né? Que vai cair onde? Na jugular externa, né? Lembrando que aqui nós temos, né, a jugular externa cumprindo o mesmo papel que a direita e a vertebral também. Juntamente, né, vai cair aqui na veia braquiocefálica. Então, eu gosto mais ou menos desse esquema, né, que ilustra qual é o caminho que o sangue ocorre, né, percorre até chegar por fim, né, que foi a última veia que nós falamos, que é a veia cava superior, né? Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.